Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos ver esse aparelho de som Philips FWM570. Antes de começarmos, vou deixar avisado que eu tenho outro vídeo a respeito deste mesmo aparelho de som. Na época eu fiz uma adaptação, coloquei aqui uma fonte de 5 volts porque eu não havia descoberto o defeito. E também falei um pouco sobre ali, o transistor de sobretensão. Que neste caso, no caso deste som, eu consegui encontrar o defeito e vou deixar aí algumas dicas. Caso você pegue um som como esse, vai te ajudar bastante. Então é isso aí, vamos lá. Então minha primeira dica para este aparelho de som, caso você pegue um que não esteja funcionando, é fazer a ressolda ali dos reguladores de 12 e 5 volts. Eles dão solda fria e também pode fazer o aparelho parar de funcionar. Então primeira coisa, ressoldar ali os reguladores de tensão, para não ter nenhuma dúvida quanto à alimentação do circuito. Então vamos lá pessoal, esse som aqui, ó, vou ligar ele na tomada, ele não está funcionando nada. Coloquei aqui, ó, ele não faz nenhum barulho, está totalmente parado. Então a gente começa aqui vendo a fonte do standby, que é a fonte que alimenta o processador. Essa fonte aqui, esse som, ele se chama ali Eco Power. Por quê? É só uma curiosidade, essa fonte aqui é uma fonte capacitiva, que faz a fonte do standby, ela é feita por capacitores. Então aqui lá entra a tensão, os diodos retificadores, e aqui interessante pessoal, nós temos aqui um diodo Zener C39, esse C39 significa a tensão do diodo Zener. Então, se esse Zener aqui é 39 volts, quanto que nós temos que ter aqui nessa fonte em cima desse capacitor de 100 micro? Aproximadamente 39 volts. Então vamos medir aqui para ver se tem tensão, se está chegando aí, se não tem nenhum fusível aberto, nem trilha rompida, nem nada. Então eu pego aqui o meu multímetro, sempre tomando cuidado com o risco de choque elétrico, né pessoal? Aqui é a parte viva e aqui é a parte isolada. Então essa parte aqui corre o risco de choque elétrico. Então vou pegar aqui, ó, do capacitor, nós temos que ter aí aproximadamente 39 volts. Então tem aí, ó, 38. Então a tensão ela está chegando. Provavelmente essa fonte aqui ela está querendo trabalhar, pessoal. Se não tivesse tensão nenhuma, poderia ser o relé ou algum fusível. Qual o próximo passo? A gente vai testar aqui, a gente vai medir a tensão do secundário, da saída dessa fonte. Então ela tem duas tensões, uma de 5 volts, aqui é a fonte, ó. Ela tem ali o transformadorzinho, né? Nós temos aqui um oscilador que faz o PWM desta fonte. E aqui nós temos que ter duas tensões, 5V6, que vai lá para o eco, né, para o processador. E aqui uma tensão LPS, tem que ter aproximadamente 10 volts. Então vamos medir aqui se tem essas tensões. Agora já com a parte isolada do aparelho, pegar a ponta de referência do multímetro, vou colocar aqui na carcaça do som. E vou medir aqui neste diodo 6711, nesse capacitor. Então vamos lá medir, ver se temos aí alguma tensão. Ó, tem apenas 1.9 volts. Ela está baixa, era para ter 5 volts aqui nesse ponto. E a outra fonte, eu só tenho apenas 2 volts, pessoal. Então aqui já tem alguma coisa errada. Esse 1.9 ele é insuficiente, uma tensão muito baixa para poder fazer o processador funcionar. Então vamos ver por que essa tensão está baixa. Eu tenho aqui, ó, esse diodo Zener, esse 6711 é um diodo Zener, aqui ó, C5V6. Todo o valor aqui depois do C é o valor do diodo Zener. Então esse diodo Zener aqui é a mesma tensão da fonte, ó, 5V6. Eu vou soltar esse diodo aqui e vou testar. Esse diodo aqui ele pode estar com fuga e tá matando essa tensão. Então vamos soltar o diodo, pessoal, e testar. Que eu vou tirar o som da tomada, sempre tirando, prestando atenção.
para não ter nenhum perigo de choque elétrico. Então vou soltar aqui o diodinho, pessoal. Vou sugar aqui seus terminais com sugador. Aqui eu verifico se ele soltou. Ó. Agora eu vou testar o diodo. Vamos ver aí se ele tem algum problema ou não. O diodo sempre ele conduz com o catodo. Esse risquinho aqui ele conduz com a ponta vermelha. Então vou colocar aqui, ó, no anodo do diodo, vou colocar no circuito. O circuito dá essa continuidade. Vou colocar no diodo. O diodo até aqui ele tá ok. O catodo aqui, ó, a ponta vermelha no catodo é normal, ele dá continuidade. Eu vou inverter as pontas. Agora não é para dar continuidade. Ponta vermelha no negativo do circuito, no seu anodo. E vou colocar no circuito. A resistência do circuito, ó, aproximadamente aqui perto do 100. Agora eu vou colocar em cima do diodo. Ó, pessoal, o diodo ele tá dando mais passagem do que o circuito. Então aqui o diodo ele tá solto, né? Eu faço isso para saber se o diodo ele soltou ali, se ele não tá dando contato com o circuito. Então aqui, ó, somente o diodo, ó, o barulhinho do seu terminal, ele tá com fuga. Esse diodo aqui ele tá ruim, tá vendo, pessoal? Aqui é sempre importante você sempre colocar um diodo Zener no lugar. Para quê? Para que caso você ligue com o diodo Zener solto, a tensão ela pode subir e prejudicar o processador. Então aqui vou colocar um outro diodo Zener, um diodo de 5,6 volts. Aqui, pessoal, 5V6, um diodo de 5,6 volts. O que eu vou fazer? Eu vou soldar ele aqui por cima mesmo para testar e vamos ver o que vai acontecer. Então aqui já coloquei o diodo Zener, vamos colocar na tomada, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai funcionar? Agora começou a dar alguns estralos aqui no relé, o relé está tentando ligar, mas ainda não funciona, pessoal. Esse defeito é um defeito típico desse aparelho de som, que tenta ligar e não liga. Então vamos ver aqui a tensão do diodo Zener. Ó, antes eu tinha apenas 2 volts, porque o outro diodo ele estava matando. Coloquei um diodo Zener de 5V6, que como vocês podem ver a tensão ela tenta subir. Quando o aparelho ele quer funcionar, o processador ele liga o relé e ao mesmo tempo tem alguma coisa aqui, ó, que derruba essa tensão, deixa de alimentar o processador e o relé desliga. Aí fica nesse ciclo aí, ó, tentando funcionar, cai, tenta funcionar, cai a tensão. Essa tensão aqui, ela vai lá para o processador, então ela vem aqui, ó, nesse conector. Se eu soltar esse conector aqui, pessoal, eu vou saber se o curto está aqui nessa placa ou se o curto ele está em outro lugar do circuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esse flat aqui, ó. Vou tirar da tomada. Ó, vou soltar. Tirei fora. Isso aqui é que ele leva a alimentação lá pro circuito. Aqui no esquema, ó, o 5V6 Eco, ele tá aqui, ó, nesse conector, ó. Ele entra aqui, pessoal, tá vendo? 5.6 Eco Power, porque essa fonte aí ela consome muito pouco, né? Ela entra aqui no quarto pino deste conector, ó. Ela tá aqui, ó, no quarto pino. Depois já eu vou mostrar aqui para onde que vai aqui esse Eco Power, esse 5V6. Então voltando aqui, eu soltei o flat para me tirar a dúvida. Agora eu vou ligar ali com o flat solto, pessoal. Você faz esse teste caso você pegue um som deste. Solta esse flat aqui e vê o que acontece. Então vou pegar aqui do diodo, vou ligar na tomada. Ó, liguei. Agora já deu para perceber que o relé ele não está batendo mais.
E a tensão está cravada nos 5V6 do diodo Zener. Então, o diodo Zener está fazendo aqui a sua função de segurar a tensão nesse ponto, né? Ele fixa a tensão aí nessa 5.6 volts, mas aqui não está desligando. Então, o curto, aonde que tá? O que está fazendo derrubar essa tensão? Aqui eu soltei o flat, então o curto ele tá para lá, pessoal. O curto está em algum lugar nessa linha do 5V6. Então aqui eu sei que a fonte está boa. Aqui a 5V6 tá certinho, e essa outra aqui eu tenho 14 volts. Esses 14 volts aqui é o que alimenta o relé ali de início. Então tá funcionando a fonte aqui, ela tá ok, tá direitinho, pessoal. Então fui analisar lá o outro lado. Aqui ó, é o quarto pino. Eu vou lá na outra placa e vejo o que que tem nesse quarto pino. Vamos lá. Agora aqui com o som já virado, eu tenho aqui o conector que eu soltei lá da fonte. Então vou verificar aqui o pino 4, pessoal. Vou ver para onde que ele vai, se tem alguma coisa ligada nessa linha de 5V6. Então eu tenho aqui o quarto pino, tem aqui o número 1. Então conta aqui ó, 1, 2, 3, 4 e sigo a trilha. Então eu saio daqui, tem aqui um jumper, desce aqui para baixo, ó. Aqui já dá para ver aonde que vai essa trilha. Então ela vem aqui, chega aqui nesse ponto e vem aqui no pino 6. Chega nesse diodo e também aqui no pino 6 deste conector. Aqui ele vai lá para o processador na placa da frente, que o pino 6 ele alimenta lá o processador. Só que além do processador, nós temos esse diodo no meio do caminho. Esse diodo aqui está ligado também no meio do caminho. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou testar esse diodo aqui para ver se ele tá ok ou não. Então vamos lá. Eu procurando aqui o defeito, cheguei nesse diodo e fui testá-lo. Então vamos lá. E para minha surpresa, olha só, esse diodo aqui ele tá em curto. Ele dá dos dois lados, pessoal, olha só. Então, muito provavelmente esse diodo em curto tá fazendo aí esse defeito de ficar desligando e ligando lá, de ficar cortando o relé. Por que que esse diodo aí tá prejudicando o som de funcionar? O que está causando aqui, pessoal? Esse ponto aqui é o 5V6 que vem da fonte, e depois do diodo eu segui a sua trilha, ela vem aqui ó, ela vem aqui, sobe e vem daqui no segundo pino deste conector, que sai da onde? Sai lá do regulador ali do LM317 de 5V6. Então fui ver esse diodinho aqui no esquema, vamos ver o que ele faz, esse diodo. Então vou lá no esquema novamente. Ó, esse conectorzinho aqui, ele entra aqui, ó, 5V6 Eco no pino 4. E esse conector aqui, ele vem para este outro conector desta placa. Aqui eu vou dar uma dica, pessoal. Quero descobrir que esse diodo, ó, 6776, como esse esquema aqui ele tem muita página, tem 42 páginas, fica difícil de encontrar. Então eu venho aqui no pesquisar, digita aí ó 6776, dou uma pesquisada e ele marca onde que está o componente. Só que ele não vai lá para a página, né? Ele só grifa o valor. Aí procurei, fui lá na página 41. Olha só onde ele está grifado aqui, ó. Diodo 1N4148 6776, tá vendo?
Então aqui, o que está ligado nele? Esse conector aqui, ó, que vem lá. Esse conector é o que vem lá da fonte, ó. Pino 4, tá vendo? 5V6, esse ponto com. Ele vem aqui no ponto T116 e alimenta o processador. Tá vendo a setinha aqui, ó? E esse diodo, ele tá ligado aonde esse diodo? Conforme eu falei para vocês, ele vem aqui neste conector lá do regulador de tensão. Então ele sai lá do regulador de tensão, ó, de 5,6 volts. Esse diodo aqui, ele tá em curto, ele não tá isolando, ou seja, ele não tá isolando a tensão da fonte EcoPower, né, que é só para alimentar o processador, mas também, além da fonte do EcoPower lá alimentar o processador, tá alimentando o circuito todo. Então por isso que tá caindo a tensão, pessoal. Esse diodo aqui não era para deixar, ele não deixa dar o retorno. Esses 5 volts ele não dá o retorno para cá, porque esse diodo aqui ele bloqueia. Essa tensão ela só vai lá para o processador, ela não vem para cá, ela não alimenta o circuito. Como esse diodo aqui está em curto, essa tensão de 5V6 da fonte do standby está vazando para o circuito. Então, como tem muita coisa ligada aqui nesses 5V6, ele está puxando para baixo a tensão do processador, e a tensão ela cai, aí volta a ligar, cai e volta a ligar e fica lá batendo o relé, pessoal. Aqui, ó, 5V6.com, ele vem aqui neste conector, ó. Aqui, ó, mais 5V6.com, ele entra neste conector que vai lá para o processador e vai lá para a página 14. Então aqui na página 40, vamos lá na página 14. Vou mostrar para vocês aonde que ele entra para alimentar o processador. Aqui, ó, a página 14. Estou aqui na página 14. Ele tem um diodo, alimentação do EcoPower. Esse 5V6 aqui, tá vendo o ponto com? Então aqui a tensão da fonte do EcoPower alimenta o processador, e o processador faz o relé ligar, o som funciona. Então, ó, pode ver que aqui tem dois diodos. Os diodos eles estão isolando essa alimentação. Então aqui a fonte ela fica caindo, porque essa aqui ela não chega a funcionar, porque o relé ele abre. Então ela só fica dependendo dessa tensão da fonte do EcoPower, não chega a ligar essa, porque o relé ele não liga, ele fica ligando e desligando. Então por isso que essa fonte aqui ela fica caindo, deixa de alimentar aqui o processador. Aqui já fiz a troca do diodo, vou testar ele aqui para vocês verem. Ó, realmente ele está em curto, causador aí de todo esse defeito. Agora vamos ver novamente as tensões da fonte. Agora com o diodo já trocado, eu reconectei aqui o flat. Vamos ligar aqui, vamos ver as tensões aqui novamente na fonte. Então aqui eu liguei o som, ela sobe aí para 5,6 volts. Já deu para perceber que o relé foi acionado, o som já está funcionando, está girando ali o prato. Nós temos aqui uma tensão de 4,9 volts, que agora é exclusiva do processador. Nós tínhamos aqui com o flat desligado 5,6, porque não tinha nenhuma carga. Agora nós temos uma pequena carga, que é o processador e o LED que está aceso. O LED ali está aceso, pessoal. Então ele puxa uma pequena corrente. Agora essa tensão de 5 volts não está dando mais retorno para o circuito. Então aqui quando o relé liga, nós temos aqui o transformador
fonte para alimentar o amplificador e aqui duas fontes, uma de 20 e uma fonte de 10 volts. Essa fonte aqui, ó, marcando 11 volts, é que vai lá para o regulador de tensão ali de 5 e 12 volts. Então o que estava acontecendo, pessoal? Aqui no esqueminha, ó, essa tensão de 11 volts, ela entra aqui nesse regulador LM317, que na sua saída nós temos aqui a tensão de 5V6 para alimentar todo o circuito. Então, como essa tensão estava se misturando com a tensão do EcoPower, essa tensão ela caía, porque estava dando passagem por aquele diodo lá que nós trocamos. Então aqui, esses 5 volts, ele está isolado pelo diodo, ele não dá retorno para o circuito, alimenta só o processador. Quando o som é ligado, aí sim vem o reforço desse 5.6 volts aqui e alimenta o circuito inteiro. Inclusive o processador, que vocês viram lá, ele passa através do diodo e também entra lá no processador. O que pode ter causado a queima desse diodo Zener? Falei no começo do vídeo, pessoal, aqui esses dois reguladores, eles dão um mau contato da solda fria. Vou deixar uma fotinha aqui, ó, tirei antes de soldar para vocês verem. Então pode ter passado uma tensão maior aqui que 5V6 e pode ter queimado o diodo aqui da fonte, o diodinho lá da outra placa. Queimou, jogou tensão e acabou queimando também esse diodo aqui de 5V6. Se tiver uma tensão maior, o diodo Zener ele queima. Provavelmente pode ter sido essa a causa. Por isso que eu falei já para ressoldar ali os LM317 para não ter nenhum problema depois. Consertar o som, pessoal, não ficar dando mau contato. Agora aqui com o diodo ok, vamos ver as tensões novamente. Então eu tenho aqui, ó, que ele vem do pino 4, tem a tensão do standby 4.9 volts. E aqui antes do diodo, ó, eu não tenho tensão. Então esse diodo ele não deixa o 5 volts do standby passar aqui para o circuito, tá vendo? Ele isola, ele não passa. O catodo não passa o positivo. Então aqui eu não tenho a tensão. Quando ele estava em curto, esses 5 volts ele estava vazando aqui, ó, neste ponto. Esse ponto aqui é o que vem lá do regulador e derrubava a tensão. Agora eu vou ligar o som para vocês verem. Quando eu ligar o som, aí vem a tensão de 5V6 aqui no anodo do diodo, ó. Liguei o som, o relé ligou, alimentou o regulador e aí sim ele joga os 5.6 volts para alimentar todo o circuito. E também já dá uma forcinha aqui através do diodo, ó. Já joga também um pouquinho de tensão aí 4.9 que vai lá para o regulador. Então tá aí, pessoal, som funcionando. Dessa vez aí sem adaptações, defeito encontrado, defeito explicado. Vou deixar o esquema na descrição do vídeo, caso você precise, pessoal. Vou deixar lá, fica mais fácil você encontrar. Tá aqui o som funcionando com a entrada auxiliar. Vou desligar aqui para vocês verem. Desliguei, ele vai desligar o relézinho. Desligou o relé, o LED aqui acende, né? Aí ele só fica sendo alimentado com a fonte do standby, que é o EcoPower. Por que é EcoPower? Porque essa fonte aqui, quando ela está ligada, só a fonte do standby, ela não gasta praticamente nada de energia. É uma fonte aí que consome muito pouco miliamperes, pessoal. Então não faz nem cócega aí na rede elétrica. Por isso que é EcoPower. Você pode deixar ligado, ele não está gastando nenhuma energia no standby. E quando a gente liga, aí sim o relézinho ele liga o transformador grandão e alimenta todo o resto do circuito, que é auxiliar. E esse som ele tem um som bem poderoso. Saída dele 40 volts, uma saída digital classe D, ó. Esse som aqui ele tem um som muito bom, hein? Forte, compensa
arrumar, hein? Só colocar um receptorzinho de Bluetooth nele, ó, zerou. Tá aí, som zeradinho, belezinha. Certo, pessoal? Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.